vamos conversar ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Ministro, um prazer ouvi-lo mais uma vez aqui pela Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Uma satisfação enorme falar aos ouvintes da Bandeirantes. Nós estamos numa semana muito importante, né, para a história do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, mais um de seus ministros tomará posse como presidente da Suprema Corte Brasileira. O senhor que já foi presidente do Supremo Tribunal Federal, está no tribunal há muito tempo, quais são os limites, né, que se tem para um presidente do Supremo Tribunal Federal? Ele tem poder? Quais são os poderes que tem? E diante do momento em que vivemos, de uma pandemia e uma turbulência política muito grande no país, como deve ser o comportamento de um presidente do Supremo nessas circunstâncias, hein, ministro? O presidente é um grande coordenador, isso no tocante aos julgamentos. Agora, no campo administrativo interno do tribunal, ele deve atuar normalmente, compondo a equipe com o diretor-geral, com o secretário-geral, com os secretários, e aí tocar o dia a dia do judiciário. Haverá uma modificação substancial, porque os estilos são diferentes. Realmente, eu até cheguei a dizer que o tribunal precisava sair um pouco da vitrine e aí se preocupar mais consigo mesmo, com a instituição e com o julgamento dos processos. Chega ao término o mandato do ministro Toffoli e, observada a alternância que é democrática, que é republicana, nós teremos aí a posse no próximo dia 10 do ministro Fux. A diferença é substancial. O primeiro, o egresso da advocacia há pouco tempo, e o segundo com uma trajetória longa. Foi advogado, foi membro do Ministério Público no Rio de Janeiro, foi juiz de carreira, chegou ao Tribunal de Alçada por merecimento, posteriormente ao Tribunal de Justiça no cargo de desembargador e foi guindado a Brasília, compondo o Superior Tribunal de Justiça. E, por último, então, houve o deslocamento para o Supremo. É um grande colega, ele tem um trânsito muito bom no colegiado, é um homem cordial, é um homem voltado à interação. Creio que todos ganharíamos com isso. Ministro, muito bom dia, aqui é Cláudio Humberto falando, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. É exatamente o que eu queria, essa era a minha questão, o senhor já respondeu, sobre a sua expectativa quanto à posse do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal. O fato dele ser um magistrado experiente, um magistrado, como o senhor descreveu já a trajetória dele, com experiência antes do Supremo, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, isso de fato é uma diferença que nós vamos perceber na prática, ou seja, teremos um Supremo com uma agenda voltada mais para a questão dos julgamentos em si, né, enfim, das provocações que chegam ao tribunal, do que posicionamento político, do que uma atitude mais espalhafatosa, como a gente tem visto de muitos ministros do Supremo em relação ao governo, etc. Essa diferença, ministro, nós vamos perceber na prática mesmo? Cláudio Humberto, olha, uma satisfação muito grande. Eu até quando respondi ontem, né, a pessoa que manteve contato comigo, eu disse, olha, eu estou devendo ao Cláudio Humberto, né, e falo com você com imenso prazer, com aquela pureza da alma de sempre. Haverá uma modificação substancial. O ministro Dias Toffoli, nós temos que reconhecer, deu uma conotação política muito grande à presidência, o que não havia em minha época. Eu fui presidente em 2001, de 2001 a 2003, e aí a austeridade ela prevalecia muito mais. E creio que o
ministro Fux, ele será mais cerimonioso no contato com os chefes dos poderes e com o chefe do Poder Executivo, com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado. Isso convém ao Supremo, eu penso, em termos de respeito, de atuação, como eu disse, você também já tinha ressaltado, muito mais voltada aos julgamentos em si. O papel do Supremo é um papel importantíssimo, porque ele tem a última palavra sobre o direito positivo. Ele tem a última palavra sobre a Constituição, já que há diversos segmentos que a interpretam. Mas quando há um descompasso, se chega fatalmente ao Supremo e aí se deve atuar visando, acima de tudo, a prevalência da lei, das leis do país, que precisa ser um pouco mais amada pelos brasileiros em geral. Ministro Marco Aurélio Mello, ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes, entrevista também transmitida agora na capa do portal UOL, para você que entra no UOL, naquela barrinha vermelha de destaque na capa do UOL, a entrevista também com o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello. Sabe, ministro, eu estava entrando aqui na página do Supremo para conferir o período no qual o senhor tinha sido presidente do Supremo Tribunal Federal. Foi em 2001, né? O senhor tomou posse na presidência do Supremo. 2001 a 2003. E entrou no Supremo faz tempo, hein, ministro? Em 1990, tomou posse em 13 de junho. Aliás, a sua foto aqui... Isso assusta. Quando eu a olho sua foto na página oficial... A trajetória já percorrida 30 anos. Assusta um pouco. Verdade. Sou mocinho de tudo na foto oficial aqui na página do Supremo, viu, ministro? Queria perguntar para o senhor, que teve já toda essa trajetória, essa longa trajetória no Supremo. Hoje o tribunal muito colocado em questão no noticiário, está na boca das pessoas, todo mundo comenta o que o Supremo decide, não decide, as pessoas conhecem os ministros, muita gente acusa entre aspas, o Supremo de legislar em momentos em que ele não deveria tomar determinadas decisões, enfim. O Supremo hoje é muito mais presente nas notícias do que era há 30 anos. O senhor viu que tipo de diferença nessa sua longa trajetória como ministro do Supremo Tribunal Federal em relação à atuação do tribunal e à percepção das pessoas sobre o trabalho dele? Olha, a transparência ela aumentou muito. Começou com o ministro Sepúlveda Pertence, mas uma coisa é a transparência em si, a publicidade. Outra coisa é a busca de participação na política em si do país. Isso não convém ao Supremo. Foi o que eu disse. Quando o Supremo fica na vitrine, ele é alvo de críticas de toda ordem, né? E às vezes surgem umas críticas que não são construtivas. As críticas construtivas são bem-vindas. Nós estamos sempre prontos a ouvir. E, evidentemente, a sociedade, os contribuintes como um grande todo, julgam aqueles que ocupam cargos públicos. A minha confiança no mandato do ministro Luiz Fux é total. E não é pelo fato dele ter me escolhido para fazer a saudação agora no próximo dia 10, né? E eu espero simplesmente ressaltar esses valores, que são valores muito caros em termos de judiciário. Ministro, eu queria perguntar para o senhor sobre a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, né? Como que vai ficar essa composição agora? O ministro Dias Toffoli volta para a segunda turma. O senhor acredita que haverá um remanejamento? O que o regimento interno diz a respeito dessa composição? Olha, eu nunca migrei em si, né? Porque quando deixei a presidência, o ministro Celso de Mello queria até que eu fosse para a segunda turma, mas aí optei pela primeira turma, porque na época, inclusive, na primeira turma tinha-se o ministro Pertence como presidente, ele deixaria o tribunal, e a presidência era, à época,
vitalícia, né? Agora, muitos migraram da primeira para a segunda. Engraçado que no futebol todos buscam a primeira, né? A primeira divisão. Mas muitos migraram. Eu nunca migrei. Eu costumo dizer que não sou de trocar de camisa, né? Adoto uma postura e aquela postura e vou encerrar meus dias na primeira turma. Agora, eu imaginei inicialmente que a migração ocorresse com o deslocamento do ministro Alexandre de Moraes para a segunda turma. Mas é possível que vá o ministro Dias Toffoli, porque depois de mim ele será, em termos de tempo no tribunal, o mais antigo. Mas sempre se observou, quanto a esses deslocamentos, a antiguidade no próprio órgão. Não sei se teremos disputa aí, se realmente a segunda turma é alvo de disputa, né? Para se deslocar para a segunda turma. E a segunda turma vem funcionando com 4 integrantes. Isso não é bom. Não é bom, em primeiro lugar, porque, havendo empate, se trata de habeas corpus, e apenas no habeas corpus, a regra não alcança processos em geral, se tem a decisão pelo empate mais favorável ao paciente, aquele interessado no desfecho do habeas corpus, né? Mas o ideal é que o órgão julgador sempre funcione para se evitar o impasse, até mesmo, né, com um número ímpar. Agora, se trata de julgamento de recurso, se trata de ação penal, se tem a convocação, e a convocação do mais antigo, que seria eu, da primeira turma, mas apenas para decidir aquele caso individualizado, não para a integração, porque eu nunca aceitaria, né, sair agora, no final da minha vida de juiz, da minha vida judicante, da primeira turma, na qual eu estou muito satisfeito, para a segunda turma, sem demérito algum para os colegas que lá estão. Agora, ministro, é preciso reconhecer que o comportamento completamente distinto, né, entre a primeira turma e a segunda turma. A primeira turma acabou consolidando o conceito de ser uma turma de ministros mais rigorosa, ou de ministros mais rigorosos, né, do ponto de vista da aplicação da lei e, inclusive, da punição de corruptos, sobretudo na política, etc. A segunda turma, o pessoal já aqui em Brasília já chama de Jardim do Éden dos acusados, né? Quer dizer, há sempre uma grande chance, uma grande oportunidade ali que é garantida na segunda turma de trancamento de ações, de anulação de sentenças e tantas coisas que tem acontecido na segunda turma. O que é que está acontecendo ali? Assim, são dois tribunais completamente distintos, ministro, e a gente fica confuso, né? Por que é que os ministros que compõem a segunda turma são sempre mais inclinados a favorecer políticos envolvidos em corrupção, etc. e tal, ao contrário da primeira turma, que é mais rigorosa? Como se dá uma coisa como essa? É uma coincidência de composição? Porque, assim, para quem é leigo, fica uma coisa muito confusa, a gente sem saber entender, sem entender direito o que é que está acontecendo, porque que no mesmo Supremo tem duas atitudes são tão distintas em relação a políticos corruptos. Olha, aí você tem toda a razão. Preocupa um pouco a distribuição do processo ganhar um sabor lotérico. E, de acordo com a turma, ter-se este ou aquele desfecho, já que o direito é o mesmo e deve ser observado. Houve uma época em que, no campo do folclore, se dizia que, distribuído um habeas corpus para a primeira turma, né, caberia habeas para a segunda. Antes de chegar à presidência, eu compunha a segunda. Agora, claro que a visão mais garantista, menos garantista da turma, mais liberal da turma, depende daqueles que a integram.
E hoje nós temos uma divisão na segunda turma. 2 ministros mais progressistas, os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, e 2 ministros mais rigorosos na aplicação, principalmente na aplicação da lei penal, que são os ministros Carmen Lúcia e Fachin. E agora nós teremos, é muito importante, o preenchimento da cadeira que estará vazia a partir de 1º de novembro, com a aposentadoria compulsória do ministro Celso de Mello. É muito importante o preenchimento dessa cadeira. E eu tenho quase certeza, presumindo que normalmente ocorre, e também o que tem sido feito até aqui, que haverá deslocamento de um integrante da turma, da primeira para a segunda turma. Vamos ver quem será. Eu acredito ainda que será o ministro Alexandre de Moraes, né? E aí nós teremos aí o fortalecimento da ala representada pelos ministros Carmen Lúcia e Fachin. Ministro Marco Aurélio Mello, estamos falando em segunda turma, vamos falar em segunda instância. O senhor acredita que o Supremo Tribunal Federal vai voltar a discutir essa possibilidade de prisão após segunda instância no mandato que se inicia na quinta-feira do ministro Luiz Fux, ou esse já é um assunto ultrapassado aí pelo tribunal, hein? É possível voltar-se a examinar essa matéria, mas como está a Constituição Federal, não há como decidir de outra forma. Eu sempre sustentei, desde o meu primeiro dia no Supremo, que não cabe a execução provisória da pena após o pronunciamento em segunda instância. E não cabe porque a execução provisória, ela pressupõe sempre a possibilidade, revertendo-se o quadro, a possibilidade de se retornar ao estágio anterior. E ninguém devolve ao cidadão a liberdade perdida, né? E isso é muito sério. Agora tem-se o princípio da não culpabilidade no texto constitucional como garantia dos cidadãos em geral e que direciona no sentido de somente se ter a culpa selada, formada, após no não cabimento mais de recurso contra o título condenatório, mas o tribunal poderá vir a rever. Nós teremos que aguardar para ver quais serão as 2 escolhas nessas vagas que se avizinham, a do ministro Celso de Mello e a minha, no dia 12 de julho de 2021, do presidente Jair Bolsonaro. Que ele escolha realmente os melhores que conheça para o preenchimento das vagas, já que a cadeira ela tem uma envergadura muito grande. O Supremo pronuncia-se por último e depois que ele bate o martelo não se tem a quem recorrer. Ministro Marco Aurélio Mello, ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Ministro, o assunto político da semana passada foi a apresentação da reforma administrativa do governo federal para o Congresso Nacional. Queria ouvir a sua opinião sobre isso e sobre se o senhor vê necessidade de aplicação também de algum tipo de reforma administrativa no Poder Judiciário. Olha, eu, pelo que eu vi nos jornais, nos veículos de comunicação, a proposta se mostrou muito tímida e muito setorizada. Nós precisamos cogitar do enxugamento da máquina no grande todo, que é a administração pública, envolvendo não só o judiciário, como também o legislativo. A reforma, como proposta, envolve o executivo em si. É pouco, muito pouco. Os contribuintes esperam mais. Ministro, eu estava aqui fazendo uma coleção, né, digamos assim, de declarações de ministros, declarações de hostilidade ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Ao contrário, o senhor tem tido muito cuidado de preservar a sua condição de magistrado mesmo, né, e não se associar a esse tipo de declaração. Mas a gente vê, assim, do ministro Celso de Mello, que é o decano, experimentadíssimo, né? Enfim,
na sua atividade como ministro, sabe, comparando o presidente da República a nazistas e coisa e tal. Bom, o fato é que eu listei aqui são 7 ministros com declarações duríssimas do ponto de vista político, né? Alguns assim falando com um certo ressentimento até da própria vitória do atual presidente da República na eleição de 2018. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. O que é que está acontecendo com o Supremo? O que é que tem naquela água, ministro, que os ministros estão bebendo na hora ou antes de fazerem pronunciamentos dessa natureza? Porque isso deixa todo mundo ali meio um tanto quanto sobressaltado, né? Que Supremo é esse, né? Um Supremo cujos ministros, de maioria, são 7 aqui, têm uma atitude tão hostil em relação ao chefe do Poder Executivo. O que é que nós podemos esperar do ponto de vista até da insegurança, né, jurídica dos atos do presidente ou até do término do seu mandato? Pois é, a postura do Supremo, ela precisa ser exemplar. Os antigos diziam, e isso é certíssimo, que o exemplo vem de cima. Com a velha guarda, ou seja, aquela composição que eu encontrei em 1990, não haveria possibilidade de se partir para essas críticas que são notadas. Há pouco mesmo, o presidente e o vice do Tribunal Superior Eleitoral pronunciaram-se a respeito e de uma forma muito cáustica. Isso não é bom. O presidente Jair Bolsonaro, ele foi eleito com quase 58 milhões de votos, né? E é hoje o presidente dos 211 milhões de brasileiros. Ele não é presidente apenas daqueles que votaram nele. E tem um mandato que deve ser cumprido de 4 anos. E, de qualquer forma, além do respeito que é devido a ele próprio, você pode não concordar com certos enfoques, mas isso é democrático. Além do perfil dele, nós temos aí a respeitabilidade da cadeira que deve ser a todo custo preservada. Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, conversou conosco ao vivo aqui nesta manhã na Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista, hein, ministro? Um grande abraço, até uma próxima. Um abraço, Cláudio Humberto. Uma satisfação muito grande falar aos ouvintes da Bandeirantes. Prazer todo nosso, ministro. Muito obrigado. Um abraço.